Programa Plenitude, com Iraci Campos. O que você faria se a sua vida mudasse ao ouvir uma palavra? Como o seu corpo reagiria ao ouvir a palavra câncer? Bem-vindo ao episódio de hoje do nosso programa Plenitude, um programa que fala de corpo, mente e espírito para estarmos pleno. Eu sou Iraci Campos e hoje nós recebemos um convidado muito querido, muito especial, que é o Dr. Marcos Santos. Ele é médico geriatra e diretor da Oncologia da Rede D'Or. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, Dr. Marcos. Oi, Iraci, obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Uma alegria. Dr. Marcos, a nossa célula, ela adoece. Muitas vezes ela não avisa que vai adoecer, porque se avisa, a gente não presta atenção, não observa e aí acontece. Como é que acontece essa situação quando o emocional, por algum momento, invade as nossas células? Iraci, isso é muito bom de explicar, porque a gente tem reações com tudo que a gente passa na vida. Uhum. Então, a sensação do primeiro beijo, quando você vai dar o primeiro beijo, que você está próximo daquela pessoa que você está, com aquela ansiedade de você chegar e beijar e tal, e na hora que você beija, é aquele calor que passa pelo seu corpo, aquele frio na barriga e tal. Nosso corpo é feito de reações de emoções. Então, numa situação boa como essa, a gente tem uma descarga de um monte de hormônio que ajuda a gente a ter esse sentimento, que dá um prazer, que dá alguma coisa. E isso ele acaba aparecendo no corpo todo, tanto que o frio na barriga é uma contração dos vasos porque o sangue está indo para outro lugar, o coração batendo mais rápido é porque a ansiedade te ajuda, então ele tem ali um pouco mais de hormônio para te ajudar a mostrar que você está precisando fazer alguma coisa. A pele ela fica mais vermelha porque você vasodilata, então é um sinal, a sua pupila dilata também, porque você também está se afinizando com o outro positivamente. Então são sensações que trazem prazer. Deliciosas, o amor é lindo, está no ar sempre. Só que, infelizmente, tem as outras coisas também. Raiva, ódio, explosões, coisas que acabam a gente trazendo sensações que não são tão prazerosas pra gente no dia a dia. Exato. O estresse e tal, e isso, na maioria das vezes, também libera vários tipos de ocitocina, hormônios ou coisas dentro do organismo que também permeiam as células. E a gente acaba sentindo. Então, aquele final do dia que eu tô com aquela dorzinha, aquele desconforto na cabeça, parece que eu tô enjoado, mas eu passei um dia inteiro de estresse e aquilo tá aparecendo. Aquela dor de cabeça, que dependendo da localização, a gente sabe que ela é mais de tensão, ou ela é porque a gente está tracionando a mandíbula e aquilo dá um reflexo, porque eu passei o dia inteiro estressado. Então, o organismo acaba se acostumando com esse tipo de coisa. Só que é um estresse, como eu gosto de falar, como você estivesse pegando o seu carro e acelerando ele ao máximo o dia inteiro, andando com ele, correndo o máximo que ele pode. Os mecanismos que estão nas nossas células, né, e os nossos equipamentos, estão sendo estressados da mesma forma. Uhum. Então, às vezes a gente não percebe, mas a gente está fazendo isso o tempo todo com todas as partes dos organismos. Exato. Algumas estão mais bem estruturadas, elas aguentam isso, outras nem tanto. Podem ser mais suscetíveis. Mais frágeis, mais, né? E aí, essas que estão mais frágeis acabam tendo algum tipo de alteração, até para poder se defender de alguma forma. E aí a gente começa a ter esses problemas que podem vir a aparecer. Às vezes silenciosos, sim, a gente não está percebendo, ou às vezes a gente percebe, mas a gente não dá valor para aquilo. A gente acha que não é nada, não é bem assim, daqui a pouco eu vejo isso, não, isso aqui passa daqui a pouco também, não tenho que me preocupar, tenho coisa mais importante para fazer. Eu sempre tenho isso, nunca me fez mal nenhum, mas toda hora você está tendo aquele sintoma, tem alguma coisa te alertando, mas você fala, peraí, por que eu tenho dor de cabeça sempre no mesmo lugar? Ou por que eu estou com uma dor aqui no abdômen sempre no mesmo lugar? Ou se eu estou muito estressado por alguma coisa, por que eu fico com o intestino solto de repente? Ou porque eu fico constipado, de repente, se eu estou muito estressado por alguma coisa. São alterações fisiológicas que não é o normal, a gente não espera.
Por que minha boca fica muito seca, de repente? Ou que meu coração está sempre batendo uma frequência maior? Então, muita coisa acontece e às vezes a gente não presta atenção no que está acontecendo. Ou seja, o nosso emocional, ele tem uma expansão enorme de uma ponta a outra, de um bem-estar maravilhoso e um estresse top, numa fração de segundo. Segundos. Porém, tudo isso vem descarregar no corpo. E chega uma hora que, quando eu acho que isso está num limite máximo, o corpo começa a falar, né, através de reações. Exatamente. Né? Reações ou até já começam a mostrar coisas específicas que você consegue sentir fisicamente o que está acontecendo. Uma bolinha que aparece aqui, um coração que fica disritmico, você acaba tendo que tá batendo, de repente ele bate errado, aí aquilo começa a ficar mais frequente. Essa dor da barriga que antes era só quando estava estresse, ela está contínua. Então tem coisas que começam a aparecer que você fala, opa, já não é tão comum, mas a gente se acostuma. A outra coisa que a gente também, como passa por isso o tempo todo, e não, quando a gente vai para a calmaria, a nossa vida está tão doida que a gente acaba usando mecanismos para poder manter o nosso nível de estresse. Então é consumo de café super exagerado, a gente repondo esses pré-treinos agora que virou moda, que uma coisa super concentrada, com níveis de cafeína altíssimo, para você já ir super acelerado para uma coisa que você tem que fazer naturalmente. Então você não dá tempo do seu organismo, você acelera o organismo, fica lá pesando no acelerador e já solta o freio de mão, o carro já patinando, né? Então a gente está aquela forçando. História, tipo o avião que ele está lá parado e Exatamente. quando ele acelera todo, você fala assim, nossa, ele não vai nem correr a pista, já vai levantar voo daqui direto. Santos Dumont quem pega voo no Santos Dumont sabe o que é isso, né? Você fica ali parado, acelerando ao máximo, e na hora de pousar é a mesma coisa. Na hora que pousa, puxa aquele barulho todo, vira o motor do avião para poder ir mais devagar. Então a gente está sempre fazendo isso, acelerando para sair correndo e freando com tudo para sair correndo. Então, aí começa cigarro, bebida, excesso de coisas viciantes, para a gente poder dar esses picos de energia, para poder manter aquela sensação de aceleração que a gente precisa para manter o tempo todo. Só que o organismo não aguenta. Aí começa a aparecer uma coisinha daqui, outra coisinha dali, cabelo que cai às vezes, a gente não sabe, a mancha na pele que a gente não sabe o que está acontecendo, espinha que a gente, fora de época de adolescência, que a gente não está acostumado, aí de repente começa 1, 2, 3, pequenas infecções que aparecem, recorrente, infecção urinária, infecção de pele. Num surto de gripe você está mais suscetível para poder pegar, porque sua imunidade não está tão adequada, porque ela está trabalhando para compensar outra coisa. Então o seu organismo começa a falar, não é possível que eu tenha infecção respiratória toda hora. Alguma coisa está acontecendo. Exato. Né? Eu tenho infecção de pele toda hora. Alguma coisa está acontecendo. Ou aquela situação, você fala assim, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Comigo, cada hora eu tenho uma coisa. Eu tenho uma coisa aqui, aí eu vou no médico, curo isso, daqui a pouquinho aparece uma outra coisa em outro lugar, e eu fico assim. Muitas pessoas, muitas vezes, situações, me procuram, que falam assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que é espiritual. O problema nunca é com a pessoa, né? Eu acho que é espiritual, porque tem, sei lá, de 6 meses, 1 ano para cá, cada hora eu tenho uma coisa diferente. Eu devo estar sendo obsediado, tendo perseguições. Quer dizer, você não faz nada, você não tem responsabilidade nenhuma, e alguém chega e fala assim, toma, sente isso, agora sente aquilo. Leva que é teu. E não é bem por aí, não, né? Não. Ou seja, o emocional é ele que estabiliza ou desestabiliza tudo. E o câncer é gerado da mesma forma, não é isso? Sim, a gente sabe que o câncer ele tem influenciação por vários mecanismos, né? O estresse celular é muito importante, e estresse celular não é só especificamente o estresse que a gente tem do dia a dia. Processos inflamatórios contínuos, que, por exemplo, para quem é obeso, a gente sabe que tem uma inflamação crônica, isso também atrapalha. Utilização de cigarro, bebida, essas coisas também que acabam fazendo esse estresse celular, ele acaba forçando a alteração da célula e ela se modifica. E como a gente brincou aqui um pouquinho antes de começar, ela entra em processo de resistência, né? Ela faz uma rebelião ali e fala, olha, eu não estou aguentando mais isso. Eu vou alterar a minha forma para ver se você para de fazer isso comigo. Aí a célula se modifica localmente e
começa a se reproduzir de uma maneira totalmente desorganizada, porque ela veio sendo estressada continuamente até o momento que ela falou, cansei, não quero mais esse negócio, vou me rebeliar, agora você segue em frente com as outras, porque eu aqui vou mudar a minha estrutura. Aí você tem ali uma alteração. Com certeza. E o momento que ela tem essa alteração, ela também altera outras ali ao redor dela, né? Sim, porque tudo que ela faz, ela começa a secretar algumas substâncias que também ajudam na alteração das células ao redor. Então, o que está em volta fica mais suscetível também de poder ter essa alteração por estresse. Mas, normalmente, a reprodução dela também ela é mais rápida do que o que está em volta. E ela acaba ocupando um espaço maior. Então, às vezes, não necessariamente o em volta está se transformando também, mas é que ela se reproduz muito mais rápido e cresce em relação à naturalidade das outras. Então, ela vai ocupando o espaço das outras. Certo. Agora, a pessoa, ao chegar numa situação que ela acha que está tudo bem, foi lá, fez os exames e o quadro foi que ela tem lá um tumor. Ela chega, ela ouve aquilo de você. Olha, você tem câncer. Para muitas pessoas que estão com câncer, ou já tiveram câncer, ou nunca tiveram, essa palavra é uma palavra que não se pronuncia, fala aquela doença. Esse preconceito não leva também a uma retração ali de tensão às próprias células? Sim, você tá negando uma alteração celular sua. Então, esse impacto dessa negatividade também auxilia que outros locais também que podem estar um pouco mais fragilizados também sofram um estresse oxidativo, um estresse por conta da sua tensão. Quer dizer, você está aumentando o seu ciclo de possibilidades nesse momento. Então, é claro que recebeu a palavra, você está com câncer, toda aquela sensação que você tem daquela descarga adrenérgica, você vai ficar com a pele fria, vai dar aquela vontade de ficar enjoado, o coração acelera, porque é realmente uma coisa que é uma palavra que é quase uma sentença de morte, né? O que a gente não sabe é para isso também, saber qual é o tipo de câncer, se ele é agressivo, se não é agressivo, se é benigno, se é maligno. Então tudo isso diferencia, mas só o fato de você falar que você tem um tumor ou tem um câncer, a pessoa já automaticamente já cria um mecanismo de defensivo com aquele negócio. Se tiver um outro, então, ela já tem uma história passada naquilo, então ela começa a remeter à experiência que ela teve anterior, porque ela vai passar tudo de novo. Então a chance de ter uma resistência é muito boa se a pessoa não estiver trabalhando na cabeça. No caso, o fato dela ser comunicada ali, né, que ela tem um tumor, já faz com que ela se sinta excluída. Sim. Ela se sente, na verdade, sentenciada Sim. a tá fora da vida, né? Sim. Isso não gera uma angústia maior Com certeza. ainda, o fato dela não conseguir encarar esse câncer, essa palavra de frente? Sim, com certeza, Aracia. Se você perguntar para os médicos que são oncologistas, eles vão falar que 90% dos casos, na primeira consulta, a pessoa não entende o que aconteceu. Tudo que ele fala, a partir do momento que ele fala você tem câncer, seu exame deu positivo para câncer, dali para frente ele sabe que na segunda consulta ele tem que reforçar tudo de novo, tanto com o paciente quanto o familiar, porque entra um véu de esquecimento na hora ali, que a pessoa não escuta mais nada, porque ela já começa a fazer um mecanismo de bloqueio em relação àquilo. Então, normalmente as pessoas voltam na segunda consulta, o médico faz tudo de novo, para poder dar o entendimento, até para que a pessoa possa aceitar. E o nível de depressão, de melancolia, de tentativa de suicídio nesses pacientes é muito mais alto do que a gente vê na população normal. Então, a maioria das pessoas precisa de tratamento, assim, 100% precisa de acompanhamento psicológico, a gente sempre indica que faça isso, mas uma boa parte precisa de tratamento medicamentoso também para controlar esse quadro que vem da ansiedade, vem dessa coisa toda que acontece por saber que está doente. Por mais que aparentemente essa pessoa esteja bem, a gente sabe que existem muitos tratamentos que interferem, modificam, né, a sua aparência, né, de muitas formas, inclusive como queda de cabelo, essas coisas todas.
quando a pessoa enfrenta um tumor, mas não está tratando nada que altere tão significativamente o seu corpo, Sua estrutura né? física. A sua autoestima, ela é limada mesmo assim, porque a sensação que ela tem é de um preconceito de que eu sou diferente dos outros e é como se eu contagiasse a pessoa. Sim. Como se o hálito que saísse Sim. da pessoa fosse envolver algumas situações assim, né? Eu acho até, Iraci, que é até um pouco pior quando não tem alguma coisa que caracteriza. Porque a pessoa fala, por que eu estou tão normal e estou com isso? Se essa pessoa está aqui do meu lado, está tão normal e não tem nada, eu também estou aparentemente tão bem, e eu sei que eu estou com esse negócio, e às vezes a pessoa não consegue colocar para fora e falar. É difícil uma pessoa falar, eu estou tratando câncer. É muito difícil uma pessoa falar, eu tenho câncer, eu estou em tratamento. A não ser com um oncologista, com um médico, com um familiar e tal. Mas aí você não senta num lugar para tomar um chá e a pessoa foi, tudo bem, eu estou tratando meu câncer de próstata. Mas o cara olha para você, mas você está tão bem. Porque é um tratamento diagnóstico precoce. Porque não e tal, é externo, é interno, ninguém está Ninguém vendo. fala, mas se você sentar para fazer a unha, você fala assim, minha diabetes, minha hipertensão, estou tomando tal remédio, tal, todo mundo fala o que está fazendo. Mas câncer, apesar de todas essas coisas que tem hoje em dia para tratar, e a gente sabe que tem muita cura e acompanhamento, as pessoas ainda têm dificuldade de falar. Então o impacto é tão grande, tanto para quem tem sintomatologia, o cabelo cai, mancha na pele, o que seja, até para aqueles que não apresentam nada. Porque existe um preconceito e uma dificuldade de trabalhar com isso, sim. Agora, como trabalhar essa autoestima numa situação que é diferente da pessoa ter uma baixa autoestima no seu Normal. cotidiano, né? Dentro de um quadro depressivo, mas num quadro que a pessoa passa pelos tumores. Assim, eu acho que é muito importante voltar para coisas que a pessoa gosta de fazer. Porque a primeira coisa que a pessoa também faz, ela é abrir mão de coisas que ela faz na vida dela. Então, eu gosto de pintar, para de pintar. Eu gosto de cinema, para de cinema. Eu quero ir passear no shopping, para de ir no shopping. Então, ela começa a se limitar dessas pequenas coisas que dão prazer para ela. Então, isso a primeira coisa é não fazer isso. O que me dá prazer, eu vou fazer. Claro, dentro do nível entendível, moral e tal. Mas aquilo que me dá prazer, eu vou continuar fazendo. Porque você precisa trabalhar, só uma maneira de trabalhar a sua cabeça. A outra coisa que a gente sempre fala muito, o exercício físico é importantíssimo, Meracida, em todos os aspectos. Ele ajuda no controle da depressão, ajuda na melhora da absorção das medicações, ajuda até no controle de alguns sintomas colaterais. Então, o exercício físico também são coisas boas. A gente está falando agora de medidas basicamente de responsabilidade da pessoa que tem doentes. Ter um psicólogo acompanhando, tanto o paciente quanto o familiar, que eu acho que isso é importante para o contexto familiar ser abordado. E aí, as outras coisas específicas, né? Ter um bom relacionamento com o seu médico, não deixar de fazer o tratamento de maneira correta, porque são coisas que vão te ajudar a ver a perspectiva que aquilo está indo para frente positivamente. Minha doença, porque tem muita gente, minha doença não tem cura, mas tem controle. Diabetes não tem cura, mas tem controle. Existem Entendeu? tantas doenças autoimunes que a pessoa passa a vida inteira 80 anos com ela e vai controlando. É isso. A artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença que acomete as nossas articulações e ela é muito limitante, mas tem medicação e isso vai fazer pro resto da vida. Né? Você precisa, tem crise, essas coisas todas, mas você controla. Como hipertensão, controla. Como doença pulmonar, asma, essas coisas, controla. Hoje a gente já consegue fazer bastante coisa que dá uma sobrevida bastante grande e muitas das vezes o paciente nem desencarna por causa daquilo. Desencarna por causa de uma outra coisa. Ele tinha aquilo. Como tinha hipertensão, como tinha doença pulmonar, como tinha outras coisas, mas estava tudo sob controle. Né? Então é importante a pessoa entender que tem esse lado de, o que eu vou fazer para controlar a minha doença? Para que eu tenha uma boa qualidade de vida, não jogar toalha. E no caso de uma pessoa estar passando por essa situação dentro de um quadro familiar, qual é a posição que deve, a atitude que deve tomar a família, como conduzir essa situação? Acho que a primeira coisa, Iraci, é não infantilizar a doença. Né? Não parecer que a doença é uma coisa transmissível, como você falou, a ponto da pessoa ter que ficar isolada, tal. Não é um Covid, né? Não é uma coisa que vai impactar na vida do todo.
Então é uma doença que você precisa ter acompanhamento e ter maturidade para poder discutir. E dentro de casa, tratar normalmente. Ah, não é porque eu estou com diagnóstico de câncer que eu não posso lavar uma louça, limpar um chão, sair na rua, fazer alguma coisa. A vida continua normal. A não ser que você tenha alguma reação colateral que te impeça de fazer aquilo. Eu estou muito enjoado no dia, fiquei lá, fiquei muito enjoado, ou tive uma diarreia, tive uma complicação. Naquele dia você se contém um pouco, como acontece com a gente se a gente comer alguma coisa errada na rua. Sim. Então é tratar de maneira normal, porque aquilo é uma alteração específica que vai ser conduzida. Então ela não vai passar por outro, não vai fazer nada desse tipo. Então é encarar a doença e falar abertamente sobre aquilo. Quais são as perspectivas, como é que dá dentro da família. Não tratar isso como uma coisa realmente infantilizada. Não pode falar para ninguém, vamos esconder isso aqui. O importante é você discutir, até para que todo mundo fique na mesma página. Isso ajuda a harmonizar até a troca de conversa durante o dia a dia na família, porque não fica aquela conversinha, tá com câncer ali, né? Como fosse fazendo uma fofoca. Na verdade, não, olha, tá com câncer, tá tratando, tá tudo bem, vamos em frente. Ela tem isso pra gente olhar. E vamos junto fazer o negócio, entendeu? É falar abertamente. Agora, é importante uma terapia familiar ou alguém acompanhar essa pessoa para fazer uma terapia? Graci, eu sempre aconselho quem acompanha o doente fazer algum tipo de acompanhamento psicológico também. Porque tem um impacto para quem está doente, mas também tem um impacto para quem está cuidando. É pesado. É pesado. Então, às vezes a gente também foca demais no cuidado de quem está doente e quem está cuidando acaba ficando doente e às vezes até numa doença que acaba levando, como disse, desencara primeiro do quem está com o negócio. Porque é tão pesado, é tanta confusão, tanto que a pessoa, por outros motivos, acabam se prejudicando. Então, esse acompanhamento da família é importantíssimo. Conjunto, separado, não importa. Importa que eu acho que as pessoas têm que olhar para quem está doente, mas para também quem vai dar assistência. Agora, no caso da pessoa que está passando pela situação, né, está com essa enfermidade temporária, o relacionamento dela com pessoas intoxicantes, pessoas não saudáveis emocionalmente, com pessoas que não têm uma relação com ela. Isso é uma porta que tem que ser fechada, né? Como as informações intoxicantes que a gente recebe também tem uma porta que tem que ser fechada. Porque você já está com a tendência de ter um pensamento mais negativista. Uhum. Você ficar num ambiente que vai ficar te pressionando para ir para esse local é ruim. Você tem que buscar um local que vai te ajudar a pensar positivamente, olhar perspectivas de futuro, de melhoria e tal. Se você tem alguém que te põe para baixo o tempo todo, sabe, é uma maré que fica indo e voltando e, na verdade, a sujeira fica tudo aqui no meio, né? Uhum. Você vai ficar se alimentando daquele negócio o tempo todo, que é muito ruim. Então, acho que é evitar, bloquear, desenganar, desconectar, fazer qualquer coisa e buscar pessoas que te estão trazendo coisas edificantes, positivas, para crescimento, te põem para cima, para que você fique num ambiente harmônico. Isso é o que te ajuda. É importante para essa pessoa que está sendo tratada, ela buscar reavaliar quais foram o estupim que levou ela àquela situação. Tipo assim, preciso reavaliar os meus relacionamentos, o que realmente eu posso ter somatizado e me feito adoecer, e não porque fulano me fez adoecer, né? Que é outra forma. Isso é importantíssimo, porque você compreender os fatores gatilhos para isso que aconteceu é parte do seu processo de cura. E o processo de cura, às vezes, não é a gente ficar sem doença. Um processo de cura é a gente resolver aquilo que levou a gente a ter um problema. Então, se eu corto esse cordão umbilical que está me alimentando alguma outra coisa, até o tratamento para mim fica mais fácil, porque eu deixo essa página virada. Aquilo não vai ficar me influenciando. Então, aquele mecanismo de estresse, ele vai ser colocado de lado. Então, eu entender o porquê me levou àquele caminho, que é muito importante fazer. É o autoconhecimento, né? São as pequenas coisas que vão te colocar para um caminho melhor. Vão te reorganizar. Ou entender o porquê e ressignificar. E não entender o porquê e passar a se culpar. Não pode ser punitivo, né? Não pode ser punitivo, né? Você entender aquilo lá e buscar uma solução que vai te fazer crescer, né? Não para ficar se punindo, né? Porque aí piora. Com certeza vai
cometer o mesmo erro, né? A preocupação, muitas vezes, que aquela pessoa que passou por um quadro de câncer, é ela ter outra vez, Sim. outro, ou aquilo, apareceu em outro lugar, é isso. Como que ela deve trabalhar a cabeça dela? Sabendo que assim, tudo na nossa vida pode acontecer de qualquer forma. Eu posso sair com o meu carro e bater na rua. Eu posso tropeçar e bater com a cabeça no chão. Eu posso não tomar meu remédio e ter um AVC. Eu posso ter um câncer, tratar e lá na frente ter um outro. Isso pode acontecer com todo mundo. Se acontecer, o importante é que se acontecer, eu estou preparado para passar por uma coisa que eu já tive a experiência. Já superei. Já superei. Então eu já sou uma pessoa vitoriosa e não vou ter que passar por aquilo outra vez. Eu já tenho conhecimento do parte daquilo. Então eu sei como aquilo, muito do que me assustou no começo, eu sei como que vai ser e eu vou poder conduzir melhor. Então não deixar isso te puxar para um mecanismo, de novo, negativismo, mas ser um alavancador para você poder achar a sua cura, seu processo de cura. Beleza, então. Marcos, obrigada pela sua presença. Eu que te agradeço. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que te agradeço. Então é isso. Se você está passando por essa situação, está passando por um câncer, eu estou sendo bem clara, está passando, porque ele não é efetivo, ele não mora em você, não faz parte de você. O que faz parte de você é a saúde. Isso é natural em todos os seres. Somos seres saudáveis. O que não é saudável é passageiro. Então, que você tenha esse pensamento. Isso não me pertence. Está em mim temporariamente. Passa por mim, mas jamais faz moradia. E que você, através dessas reflexões, através dos bons pensamentos, da alegria de viver, de ser e estar, possa transformar a sua vida. Então, compartilhe este episódio, este programa com seus amigos, familiares, porque muitas outras pessoas poderão ser beneficiadas. Deixamos aqui um super beijo carinhoso e até a próxima semana.